a todos que estão assistindo, buscando também entender mais, né, sobre esse assunto, que acho Sim. que hoje é tão tocante que atinge diversas profissões, além do que começou-se a estudar, né, como já foi falado, né, as pessoas cuidadoras eram as que mais tinham acometimentos assim, tipo estresse do trabalho, professores, médicos, psicólogos, pessoas que lidavam com gente. Hoje já está muito mais ampliado esse conceito e é sempre relacionado ao trabalho e é importantíssimo que a própria pessoa que está desenvolvendo aquela atividade, pode ser no comércio, pode ser uma atividade até mesmo profissional autônoma, que ela possa se observar e ver se ela está entrando um pouco nesse campo, né, vibracional de um esgotamento, de uma exaustão, né? O que é um esgotamento? É algo assim que ultrapassa, né? Que esgotou, que extrapolou, né? Então, hoje se torna cada vez mais importante se encontrar um ritmo de trabalho coerente, coerente com o seu estilo de vida que você quer, com seus valores, coerente com as suas condições físicas, psicológicas, né? E que você próprio, cada um, possa avaliar esse conjunto de fatores, até que ponto a sua atividade de trabalho pode estar comprometendo a utilização da sua energia vital, porque nós temos uma quantidade de energia para distribuir nos nossos diversos papéis, né? Dentro da nossa família, enquanto mãe, pai, no nosso campo social e também no trabalho, lógico, né? Que é o centro aqui, o foco de nossa atenção. E até na sua vida espiritual, você também precisa de tempo, você também precisa de ter uma qualidade de dedicação à sua espiritualidade, né? Então, todas essas atividades, elas exigem uma quantidade de energia para que seja bem distribuída. Então, um trabalho, quando ele é realizado sob pressão, né? O conceito de estresse também é um conceito importante a gente lembrar, o conceito de pressão, né? Como uma bola de borracha suporta a pressão. Então, às vezes, o trabalho ele chega ao ponto da pessoa se sentir, né, sobrecarregada mesmo, como se fosse uma pressão sobre um objeto, né? Então, quando o ambiente de trabalho já tem metas às vezes inatingíveis, né? Que a empresa coloca, tem o chefe, tem toda aquela organização, e o ambiente às vezes nem é amistoso, quando a remuneração ainda por cima não é justa, juntando todos os fatores, né? Muitas vezes horas extensivas, jornadas extensas demais, que às vezes leva esse trabalho para casa, ou a preocupação com o trabalho, a pessoa deixa o grupo de WhatsApp ali o tempo todo. Então, com todos esses fatores, às vezes gera um desequilíbrio, né? Mexe com aquele equilíbrio que nós temos uma homeostase, o ser humano tem uma capacidade incrível de se adaptar a temperaturas altas, baixas, muito barulho, muito silêncio, ele tem essa capacidade. Acontece que, quando se chega a utilizar todos os recursos e continuam as pressões, né? Às vezes até assédios, perseguições, que eu recebo muito isso, às vezes no consultório, né? As pessoas chegam com muitas demandas, né, em relação ao seu ambiente de trabalho e gera muitas vezes sintomas como mesmo você pode parecer um quadro de ansiedade, com sintomas físicos, aquela falta de ar, sufocação, aí altera o sono, crise de enxaqueca, dores, às vezes até físicas, como aqueles quadros de fibromialgia. A dificuldade de concentração é das primeiras coisas, né, que a pessoa começa a perceber. E aí você vai começar a reunir esse quadro de sintomas em uma síndrome, que é conhecida como síndrome de burnout, né? Essa palavra significa um estresse, um esgotamento que está fora do limite, né? Está além. Não está, a pessoa não está conseguindo equacionar essas variáveis. Às vezes, nem dentro do trabalho ela está conseguindo. E quando tem também algum estresse extra, né? Algum problema de saúde na família, problema financeiro, ou até mesmo com os valores, né, no ambiente onde ela está convivendo, então realmente chega a um ponto desse quadro de esgotamento. Então, nós vamos
projetar aqui alguns slides para a gente conversar com base um pouco também na neurociência e também na experiência da espiritualidade, como conviver com esses fatores estressantes, né, estressógenos. Então, a síndrome de burnout é um estado, ela não é propriamente assim uma doença, embora seja hoje já caracterizada no CID, né, ela tem um código, você pode ter atestado médico para o trabalho, ela é caracterizada, incluída assim como, entre aspas, como se fosse uma doença, mas não é bem uma doença, uma lesão, algo assim que possa ser até medido, quantificado. É um estado, né? Um estado de estafa. Acho que qualquer pessoa entende bem o que é fadiga, né? Estafa mental ou física também. Os sintomas são parecidos com quadros, às vezes, até de depressão. A mudança pode acontecer em diversos níveis, né? Mudanças físicas como aumento de peso ou diminuição, né? Alterações no apetite, para mais ou para menos, uma irritabilidade fora do comum, a pessoa não tem mais senso de humor, você diz uma brincadeira, ela já, né, já leva a sério, né? Ou então qualquer coisinha já é um problemão, né? E ela não era assim, né? Uma tristeza, às vezes, fora do comum, que ela não tem nem motivos na vida dela para tanto, e os comportamentos que começam a acontecer fora do padrão dela, né? O isolamento. No início, vocês vão ver aí, logo mais, as fases do burnout, no início pode parecer até um estímulo, né? Aquela pressão, as metas, ele pode começar até a fazer mais, trabalhar mais, querer mostrar o seu trabalho, querer ser reconhecido, né? Ele ou ela, aquele reconhecimento, que é outro fator importantíssimo na geração do desequilíbrio, né? A falta do reconhecimento. Então, o indivíduo pode começar a correr atrás de ter esse reconhecimento ou de ter essas conquistas desses valores, né? De prosperidade, de conquistar, de se realizar naquela parte mais material, né? Então, essa síndrome, ela começa a acontecer. Inicialmente, a pessoa às vezes não percebe, parece estimulante, né? Mas ela vai entrar nesse quadro com a tríade, né? São 3 fatores que são indispensáveis quando você vai dar um diagnóstico de síndrome de burnout. É a exaustão emocional, dessa fadiga, esse quadro de irritabilidade, a despersonalização. Por que despersonalização? Porque a pessoa muda. É um sintoma que é bem característico de burnout, é que a pessoa fica diferente, ela mesma se sente diferente. Às vezes ela está selecionando pessoas, só quer se relacionar com pessoas bem top, né? Com pessoas dinâmicas, e exclui as outras, ou então se isola demais. Então, é uma despersonalização, ela começa a demonstrar uma mudança nos seus padrões, né? Diferente da depressão, da ansiedade, que a pessoa permanece mais com a sua personalidade. Então, essa despersonalização, ela é uma das características dessa tríade. E a redução na realização pessoal, né? A realização pessoal e profissional. Porque quanto mais ela luta, ela não atinge aquele ideal que às vezes ela mesma se colocou ou foi colocado pela hierarquia dentro daquela instituição onde ela está. Então, ela cada vez menos se gratifica e se realiza com aquilo que ela está fazendo. Então, no 1º de janeiro agora de 2022, né, a CID-11, que é a nova classificação mundial, né, da classificação internacional das doenças, e também com a determinação da Organização Mundial de Saúde, foi oficializada, né, a síndrome do esgotamento profissional, que é esse quadro de estresse crônico que não foi administrado. Não foi bem administrado, porque o estresse é natural, como eu falei. O estresse pode ser estimulante, o estresse pode ser uma fase. Você está numa equipe fazendo um projeto, tem aquela fase do estresse, depois maneira, né? Mas quando não tem essas fases, eu recebo pessoas no consultório que trabalharam anos, assim, praticamente sem férias, tem instituições que só dão 15 dias de férias, tem que vender as férias, outras tiram as férias, mas vai fazer outro tipo de trabalho para complementar a renda. Então, o estresse não foi bem administrado. E aí tem esse código que é o QD
85, né, a sigla que a gente coloca, muitas vezes quando tem que pedir uma licença médica, porque o burnout, ele pode dar uma licença de até 12 meses, né, dependendo da situação, da pressão, das condições físicas e psicológicas do sujeito, né, do colaborador, daquela empresa, daquela instituição. Então, é um conjunto de fatores que vão alterando o estado de saúde. E aí a gente vai ver, vamos tentar separar, embora que isso não se separa, a gente sabe que não se separa o físico do mental nunca, jamais, né? E o espiritual está tudo muito ligado, social também, né? Mas vamos ver que, só para efeito didático, né? Os sintomas emocionais é um cansaço mental muito grande, aquilo que eu falei, né? Dificuldade de concentração, começa a ler um livro, já não consegue, no trabalho, logo perde a paciência, né? Cansaço mental. Depois o isolamento, que ela tenta se isolar, primeiro para render mais, para conseguir, ai gente, eu não posso conversar, hoje eu tenho que ir, aí vai para a sala dela e já vai direto tentando superar, né? Superar a si mesma. E as alterações de humor, como eu falei, a pessoa de repente se irrita, de repente entristece, e às vezes até um pouco histericamente, né? Está até rindo, né? Da tristeza da situação do trabalho para tentar superar. Então, é um sentimento que acaba com a sensação de derrota quando ela não consegue. Tem pilhas e pilhas e pilhas, e no outro dia chegam mais projetos, mais processos, mais demandas, e ela chega numa desesperança, um desespero total. Quando chega segunda-feira, ai meu Deus, né? Ao invés de dizer segunda, aquele dia, né, de ânimo, de começar a semana, ela está começando a semana querendo que fosse sexta-feira, uma desesperança, para não falar desespero. O sentimento de incapacidade é natural, né? Lógico. Se a demanda é enorme, se os elogios não chegam, se o reconhecimento não acontece, o salário não é justo, não tem o descanso, não vai para o lazer porque não consegue mais, está tão cansada, já vi clientes dizerem que no fim de semana ela está tão cansada que ela só quer parar, não quer ver ninguém, nem quer fazer nada, né? Então, o sentimento de incapacidade de administrar esses problemas do trabalho, incapacidade até de arrumar, cuidar da casa, da sua saúde, né? E a frustração enorme, né? Sensação de frustração de quem não conseguiu, de quem não tá fazendo sua profissão. Às vezes a pessoa é muito boa na faculdade, já chega no trabalho e às vezes não consegue ter o mesmo rendimento e começa a se tornar, às vezes, uma pessoa até pessimista, né? Pessimista, negativista, negatividade, né? De que não tem mais esperança em nada, nem ninguém, né? Nem confia mais que ninguém vai resolver aquele problema daquela instituição, aquele problema que elas estão, né? Que elas sentem que estão todos mergulhados ali. E os sintomas físicos começam também a acontecer, dores, né? Tem pessoas que têm seus órgãos-alvo diferente das outras. Umas sentem mais problemas intestinais, outras sentem problemas musculares ou de coluna, mas a fadiga é muito comum, né? O cansaço, sensação de cansaço extremo. Aí elas vão para a academia, né? Essas pessoas tomam suplemento, tentam, né? Fortalecer bem o corpo, mas aí dá dor de cabeça, não consegue mais fazer nada, porque a dor de cabeça não deixa, né? Às vezes sobe a pressão, a glicemia, né? E aí alterações diversas, né? Respiratórias, dos batimentos cardíacos, diversas alterações físicas. E aí, ao síndrome de burnout, quando a pessoa já chega nesse ponto, que ela já está tendo sintomas, né? É porque ela já passou por diversas fases. Vamos ver aqui, existem diversas categorizações. Esses psicólogos, né? O Herbert Fraudenberg, né? Deve ser da Alemanha, o Herbert, e Gail Norte, né? Deve ser norte-americano. Esses dois psicólogos categorizaram 12 passos, 12 fases. Eu vou falar rapidamente, depois vocês podem pesquisar, tem bastante literatura e bastante trabalho sobre isso, as fases da síndrome de burnout. Você pode até se situar onde você estaria, ou aquele seu amigo, aquele seu parente que está vivendo algo parecido, né? Então, primeiro começa com a necessidade de aprovação, né? Porque tem a tarefa, tem aquela missão, e ela tenta conseguir, até ela conseguir, legal, aí ela vai tentando ser aprovada naquilo ali. Mas chega ao ponto que ela não consegue mais se desligar do trabalho, porque a necessidade de aprovação é tanto que ela começa a negar as necessidades dela. Ela precisa ir ao banheiro, mas não vai.
Ah, eu tinha que comer fora, não, mas vai comer um sanduíche ali, né? Vai, começa a pedir comida e começa a trabalhar ali, deixando as necessidades para depois. Tinha que ligar para a mãe, não vai ligar, necessidade do filho não vai. Então, ela começa a se distanciar dos próprios conflitos que ela tem na vida dela e vai deixando de um lado, né? E os próprios conflitos do trabalho, ela começa a fazer de conta que não estão acontecendo. Lembre-se da despersonalização, né? Depois ela vai se sentir que ela é outra pessoa, porque as coisas dela vão ficando num cantinho, né? Então ela começa a reavaliar os valores. Será que era importante mesmo visitar a tia? Será que era importante mesmo hoje arrumar meu armário, que eu me sinto bem? Será que era importante mesmo mudar de setor, conseguir esse cargo, né? Ela começa a reavaliar e algumas coisas que ela valorizava passa a não valorizar mais, a própria saúde, por exemplo, e aí começa aquele processo de despersonalização. Vai negando os problemas, vai negando porque não tem como, ela precisa focar, é foco, né? É foco na meta, foco no resultado, né? E aí ela vai se afastando de quem? Das pessoas, da sua vida social e até da sua religião. Eu já vi pessoas dizerem que não tem, mas ela está se comunicando direto com Deus porque é mais prático, né? E essa mudança do comportamento dela começa a ter outros tipos de pressão, né? É o esposo, é a companheira, a esposa, os filhos, pessoas que gostam, né? Começam a reclamar, né? E a pessoa só quer viver para o trabalho, às vezes dá até separação, né? Já vi casos assim, e que as pessoas às vezes não conseguem recuperar o prejuízo quando não entram em bebida alcoólica, né? Uso de fumo, cigarro eletrônico, diversas coisas e adultérios, várias intercorrências que, às vezes, por conta dessas pressões, a pessoa encontra assim, uma válvula de escape, né? E ela vai perdendo seus valores e a sua própria personalidade quando já vai chegando nesse ponto, né? De encontrar um vazio. Olha para dentro dela, não sabe mais quem ela era, né? Por isso que é muito sério isso e as instituições estão sendo responsabilizadas também, né? As empresas, instituições, elas são responsáveis também por não oferecerem essas condições, né? Uma sala de meditação, um espaço para as pessoas fazerem as suas refeições, oferecer oportunidade de lazer, as folgas, né, merecidas. E quando não tem nada disso, ocorre muitas vezes um quadro de depressão, né? Nós vamos já ver a diferencial de depressão, a depressão doença e a depressão do burnout. Mas é muito parecido, é aquele, né? Aquela sensação mesmo de cinza, né? Tudo cinza, né? Que é o verdadeiro quadro de burnout. Aí já vimos todas as fases, né? Agora, para diferenciar mais da depressão, a gente precisa relacionar essa fadiga, todo esse quadro de desmotivação, à fadiga ocupacional. Ela precisa ser relacionada com algo do trabalho. Já a depressão, ela pode ser desencadeada por um fator de um trauma, né, externo a tudo isso, uma genética, tem outras pessoas da família que têm. Claro que todos esses fatores influem também para a pessoa ter mais fácil a síndrome de burnout, né? Mas a depressão, ela tem aquele quadro mais característico dela, né? Aquela redução de energia, aquele humor pesado, né? Então, sentimentos de culpa e às vezes até delírio, né, de ter alguém perseguindo, pensamento de ideação suicida. Muitos pensamentos são mais característicos da depressão, mas nada impede que o burnout também evolua para um quadro mais grave, né? Por isso que nós precisamos encontrar uma forma de entender toda essa problemática, né? Entender que essa doença, ou esse que não é doença, esse estado, né, cansativo de esgotamento, ele também é um desequilíbrio da energia. Lembra que eu falei no início, né? Que é preciso a pessoa avaliar a sua quantidade de energia para distribuir com todos os seus papéis que ela precisa desempenhar e que ela possa encontrar uma forma de administrar o estresse, porque burnout é um estresse não bem administrado, né? Ninguém prestou atenção, o gestor não quantificou isso, a equipe do RH, né? Os colegas, ninguém procurou ajudar aquela pessoa que está sobrecarregada, às vezes várias pessoas tiram licença na mesma época, sobrecarrega alguém, né? Então, a doença, ou vamos chamar aqui esse quadro todo, né, de desequilíbrio, com certeza também uma desarmonia energética, é algo que mexeu com a energia da pessoa, portanto, com as suas frequências. E aí a gente vai entrar um pouco
no campo da medicina vibracional. Eu espero que aqui as pessoas que estão assistindo já tenham, né, alguma familiaridade com esse tema, com esse termo, né, de medicina vibracional, e quem não tem ainda pode procurar, é uma forma também de despertar para esse estudo.